Minha esposa insistiu que eu estava sendo controlador com o dinheiro, até que descobri o que ela escondia no sótão. A luz do entardecer em Watt Creek, Will, tem uma cor específica, um dourado pálido que faz tudo parecer mais caro e mais calmo do que realmente é. Da janela do meu escritório em casa, eu observava o asfalto impecável da nossa rua sem saída. O vizinho da frente, Bill, estava lavando seu SUV pelo que parecia ser a terceira vez na semana. Era esse o ritmo da nossa vida. Uma coreografia de mediocridade confortável, onde o maior drama costumava ser o atraso do caminhão de lixo ou a cor permitida para as flores do jardim, segundo a Associação de Moradores. Eu sou Mark, sou contador de formação e, por natureza, um homem de ordem. Eu vejo o mundo em colunas de ativos e passivos. Para mim, a paz de espírito não vem de uma meditação profunda, mas de uma planilha de céu onde o saldo final está no azul. Eu passei os últimos 12 anos construindo o que eu chamava de a fortaleza. Nossa casa de 4 quartos, o plano de saúde premium, o fundo de faculdade para os nossos 2 filhos, Leo e Mia. Tudo era calculado. Tudo era seguro, ou pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo enquanto ignorava o frio que sentia no estômago toda vez que Sarah entrava na sala. Sarah era o oposto do meu rigor. Ela era a alma da casa. Trabalhava meio período na biblioteca pública, um emprego que ela amava porque, segundo ela, o cheiro de livros antigos a mantinha sã. Ela era adorada no bairro, sempre a primeira a organizar os jantares comunitários, sempre com um sorriso radiante e roupas que pareciam casuais, mas que sempre tinham um corte perfeito. O problema começou há cerca de 18 meses. O ruído nas finanças. Como contador, eu tenho um olho clínico para anomalias. Pequenos saques de $200 aqui, uma fatura de cartão de crédito que vinha ligeiramente mais alta ali. Nada que quebrasse o banco, mas o suficiente para mudar a trajetória da nossa curva de poupança. Quando eu tentava abordar o assunto, o ambiente mudava instantaneamente. Mark, pelo amor de Deus. Lá vem você com o inquérito fiscal de novo, Sarah dizia, revirando os olhos enquanto guardava as compras do supermercado. Não é um inquérito, Sarah, é matemática. Gastamos $400 a mais em diversos este mês. Eu só quero entender para onde foi, para podermos ajustar o mês que vem. Temos o pagamento do balé da Mia e a manutenção do telhado chegando. Ela batia a porta da despensa com uma força desnecessária. Você me faz sentir como uma adolescente pedindo mesada. Eu trabalho, sabia? Eu contribuo para esta casa. Você é tão obcecado por controle que não consegue ver que estamos vivendo. Você não quer uma esposa, você quer uma funcionária que te preste contas. Sufocante, Mark. É abusivo. A palavra abusivo pairava no ar como uma névoa tóxica. Na cultura atual da classe média americana, ser rotulado como um marido controlador é o beijo da morte social. Sarah sabia disso. Ela usava essa retórica como um escudo. Ela começou a chorar, aquele choro silencioso que me fazia sentir como o maior tirano da história por questionar uma nota fiscal da Target. Para manter a paz, para provar que eu não era o monstro controlador que ela sugeria, eu recuei. Concordamos em separar as contas. Eu pagaria o financiamento, as utilidades, os seguros e os investimentos. O salário dela e uma quantia fixa que eu transferiria seriam o dinheiro dela, sobre o qual eu não faria perguntas. Confiança, Mark. É disso que um casamento precisa, ela disse, limpando as lágrimas e me dando um beijo frio na bochecha. Eu aceitei os termos. Eu queria acreditar que o problema era minha rigidez, e não a gestão dela. Mas nos meses seguintes, a dissonância cognitiva começou a me corroer. Sarah começou a aparecer com coisas novas. Muitas coisas. Um dia era um jogo de panelas de cobre de $800 que estava em uma liquidação inacreditável. No outro, eram jaquetas de inverno para as crianças que custavam o dobro do que costumávamos gastar. Como você pagou por isso, Sarah? Seu orçamento não cobriria isso este mês. Eu economizei nos meus lanches, Mark. E usei um pouco de um dinheiro que minha mãe me mandou de aniversário. Porque você sempre assume o pior? Você não consegue apenas dizer que bom que nossos filhos estão bem vestidos? Eu olhava para ela e sentia que estava perdendo o juízo. Eu via a evidência de um gasto excessivo, mas ela tinha uma explicação para tudo. Uma promoção, um presente, um cupom, um achado em um brechó de luxo. Ela era uma mestre em criar uma realidade alternativa onde o dinheiro era elástico e os desejos dela eram sempre necessidades urgentes. O clima na nossa casa de Oak Creek tornou-se estranho. Havia uma abundância física, a casa estava linda, decorada como uma revista da Better ou Miss Gardens, mas havia um vazio emocional. Sarah passava horas no andar de cima, organizando o sótão, segundo ela. Ela dizia que o espaço estava uma bagunça e que ela queria criar um sistema de armazenamento para as roupas de estação das crianças. Eu comecei a notar que ela ficava tensa toda vez que o carteiro passava. Ela corria para a caixa de correio antes mesmo de eu chegar perto da porta. Se eu pegasse as cartas primeiro, ela as tirava da minha mão com uma brincadeira rápida. Deixe que eu cuido do lixo, você já lida com papel o dia todo. A paranoia começou a se instalar. Como contador, eu sei que os números não mentem, mas as pessoas sim, e Sarah estava mentindo com cada fibra do seu ser.
Eu sentia isso no jeito que ela evitava meu olhar, na forma como ela escondia o celular quando eu entrava no quarto, e no fato de que, apesar de estarmos vivendo o sonho, eu me sentia mais pobre a cada dia. Não pobre de dinheiro, mas pobre de verdade. Até que, em uma tarde de terça-feira, o destino interveio na forma de um erro de entrega. Ele, o vizinho obsessivo por lavar o carro, atravessou a rua enquanto eu chegava do trabalho. Ele segurava um envelope pardo, com uma expressão de desculpas. Ei, Mark, o carteiro colocou isso na minha caixa por engano. Parece importante, é de uma daquelas firmas de cobrança de crédito, a Midland Funding. Achei melhor te entregar logo. Meu coração disparou. Midland Funding não envia cartas para quem está com as contas em dia. Eles compram dívidas podres de cartões de crédito. Valeu, Bill. Deve ser algum erro. Sabe como é esse marketing agressivo? Eu disse, forçando um sorriso que deve ter parecido uma careta. Entrei em casa. Sarai estava no treino de futebol com o Leo. A casa estava silenciosa. Fui para a cozinha, peguei um abridor de cartas e, com as mãos tremendo, abri o envelope. Não era marketing. Era um aviso de intenção de processo. O documento detalhava uma dívida de 18.432,00 dólares em um cartão de crédito da Nordstrom que eu nunca soube que existia. O nome no topo era Sarah Miller. Sentei-me na cadeira da cozinha, o papel queimando meus dedos. 18 mil dólares em um único cartão de loja. Se havia um, quantos outros existiam? A magnitude da traição financeira me atingiu como um soco. Mas o que doeu mais não foi o valor. Foi a percepção de que, enquanto ela me chamava de controlador e abusivo por querer economizar para o futuro dos nossos filhos, ela estava cavando um buraco que poderia nos engolir a todos. Olhei para o teto e em direção ao sótão, o lugar onde ela passava horas organizando. A paz de Oak Creek tinha acabado. Eu não era mais o contador cuidadoso. Eu era um homem em uma missão de busca e apreensão. E eu ia descobrir o que mais estava escondido naquela escuridão acima das nossas cabeças. O silêncio da casa, que antes eu via como um refúgio, agora parecia um zumbido ensurdecedor. Eu segurava aquele papel da Midland Funding como se fosse uma prova de crime. E era. Na contabilidade, existe um termo chamado fraude por ocultação. Quando o prejuízo não vem de um erro de cálculo, mas de uma intenção deliberada de manter a vítima no escuro enquanto o patrimônio é drenado. Sarah não tinha apenas gasto dinheiro, ela tinha criado uma vida inteira de ficção. E eu era o público que pagava o ingresso sem saber que o show era sobre a minha própria ruína. Caminhei até o corredor e olhei para o alçapão no teto. Aquela escada escamoteável de madeira, que raramente usávamos, agora parecia o portão para uma dimensão que eu tinha medo de explorar. Sarah sempre dizia que o sótão era quente demais ou empoeirado demais para mim, que minha alergia atacaria. Ela era cuidadosa até na escolha das minhas fraquezas para me manter longe dos seus segredos. Puxei a corda. A escada desceu com um rangido que ecoou por toda a casa vazia. Subi os degraus lentamente. O ar lá em cima era pesado, saturado com o cheiro de poeira e isolamento térmico, mas havia algo mais. Um cheiro de couro novo, de plástico, de embalagem, de perfume caro guardado em local fechado. Quando minha cabeça passou do nível do piso, acendi a luz solitária que pendia do caibro central. O que vi não era um sótão organizado. Era um depósito clandestino de uma vida que eu não reconhecia. Havia dezenas, não, talvez centenas, de sacolas de compras de lojas que nem sequer existiam em nosso subúrbio. Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Anthropologie. Elas estavam escondidas atrás de caixas de decorações de Natal e velhos brinquedos do Leo. Sarah tinha criado um sistema de camadas. Na frente, a velharia que eu conhecia. Atrás, o santuário do consumo desenfreado. Comecei a abrir as sacolas com uma fúria controlada. Sapatos de 600 dólares que nunca tocaram o asfalto. Vestidos de seda com etiquetas de 1.200 dólares que ainda cheiravam a loja. Bolsas de grife guardadas em sacos de pano para não riscarem. Cada objeto era um prego no caixão da nossa confiança. Enquanto eu usava o mesmo par de sapatos de trabalho por 3 anos para economizar para a reforma da cozinha, ela estava estocando uma fortuna em futilidades que nem sequer podia usar em público sem que eu notasse. Porque eu sussurrei para o nada, sentindo um nó na garganta que era metade raiva, metade luto. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. No fundo do sótão, escondido dentro de uma mala de viagem antiga que pertenceu à minha avó, encontrei uma pasta de plástico azul. Dentro dela, a contabilidade das sombras. Sarah tinha guardado as faturas de outros cartões. Chase, Amex, Capital One. Todos no nome dela, todos estourados. A dívida total acumulada, somando tudo que via ali, ultrapassava os 85 mil dólares. Eram dívidas de consumo, dívidas de juros sobre juros. Ela estava pagando a fatura de um cartão usando o limite de outro. Um esquema de pirâmide doméstico que estava prestes a implodir. Foi então que notei um objeto metálico brilhando no fundo da mala. Um tablet antigo, um iPad que eu achei que tínhamos doado anos atrás. Ele estava conectado a um carregador portátil.
Peguei o aparelho. Ele não tinha senha. Sarah, em sua arrogância ou descuido, achava que o sótão era um cofre inviolável. O tablet abriu direto em um aplicativo de mensagens. Não era o e-message, era algo criptografado. E o nome no topo das conversas recentes me fez perder o chão. Julian. Julian era o nosso corretor de imóveis, o homem encantador que nos vendeu esta casa há 5 anos. Ele era o tipo de cara que usava terno sob medida em uma cidade de jeans e camiseta, e que sempre tinha um comentário espirituoso para fazer as mulheres rirem. Comecei a ler. As mensagens não eram apenas sobre compras. Eram sobre mim. Mark está sendo um pesadelo hoje, escreveu Sarah em uma mensagem de 6 meses atrás. Ele queria ver os extratos da conta poupança. Tive que chorar e dizer que ele estava me sufocando. Ele caiu como um patinho. Ele é tão previsível, Julian. Tão cinza. A resposta de Julian veio rápida. Pobre passarinho na gaiola. Você merece cores, Sarah. Você merece o que é de melhor. O quarto no Tiblaquel está reservado para sexta à tarde. Traga aquela lingerie preta que economizamos para comprar. Senti uma náusea violenta. O Tiblaquel era um hotel boutique de luxo no centro de Columbus. Sarah dizia que toda sexta à tarde ela fazia um clube do livro com as amigas da biblioteca. Eu, o idiota previsível, ficava com as crianças ou trabalhava até tarde para que ela tivesse seu tempo de autocuidado. E mais, Sarah não estava apenas gastando em roupas. Ela estava pagando as contas de Julian. Ele estava passando por um momento difícil no mercado imobiliário e ela, movida por uma mistura de paixão doentia e necessidade de validação, estava usando os cartões de crédito, cujas dívidas eu indiretamente ajudava a pagar ao cobrir todas as outras contas da casa para sustentar o estilo de vida dele. Jantares, vinhos caros, estadias em hotéis. Ela estava literalmente me roubando para financiar o homem que me ridicularizava pelas costas. A cada mensagem, a Sarah que eu conhecia, a bibliotecária doce, a mãe dedicada, a esposa que reclamava do meu controle, morria um pouco mais. No lugar dela, surgiu um predador emocional. Alguém que viu na minha estabilidade e no meu amor pela ordem a oportunidade perfeita para parasitar. Ouvi o som da garagem abrindo. O SUV de Sarah entrou. Ouvi o som das risadas das crianças, Leo e Mia, voltando do treino. O som da vida perfeita que eu tinha trabalhado tanto para manter. Fechei a pasta. Desliguei o tablet. Deixei tudo exatamente onde estava, exceto a carta de cobrança da Midland Funding que enfiei no bolso de trás da minha calça. Desci a escada do sótão em silêncio. Deixei o alçapão. Quando Sarah entrou na cozinha, adiante, segurando uma sacola de papel de uma padaria artesanal cara, ela me encontrou parado junto à ilha de mármore. Oi, querido. Ela disse, vindo me dar um beijo. Você não acredita, a padaria do centro teve uma fornada de muffins de mirtilo orgânico. Eu sei que são caros, mas achei que merecíamos um agrado depois de uma semana tão pesada, não acha? Eu olhei para ela. Vi a pele impecável, resultado de tratamentos estéticos que ela dizia serem amostras grátis. Vi o sorriso que agora me parecia a máscara de um réptil. Sarah, eu disse, minha voz soando estranhamente calma, a calma de quem acabou de ver o próprio mundo ser reduzido a cinzas. Nós realmente merecemos o que está por vir. Ela franziu a testa, a xícara de café parando no ar. Mark, você está bem? Tá com aquela cara de planilha de novo. O que houve? Nada, Sarah. Só estou pensando na manutenção do telhado. Acho que vou precisar dar uma olhada profunda lá em cima. O sótão. A cor fugiu do rosto dela de uma forma tão súbita que foi quase satisfatória de ver. A mão dela tremeu levemente, fazendo o café oscilar na xícara. O jogo de gato e rato tinha acabado, mas ela ainda não sabia que o rato tinha acabado de aprender a caçar. O silêncio que se seguiu à minha frase sobre o sótão foi denso, quase sólido. Sarah ficou paralisada por 3 segundos, o tempo exato que um cérebro culpado leva para processar todas as rotas de fuga e perceber que estão todas bloqueadas. Eu vi quando a negação tentou assumir o controle dos olhos dela. Ela forçou uma risada, um som agudo e sem vida que cortou o ar da cozinha. O sótão? Mark, está uma bagunça lá em cima. Eu já te disse. Eu estou no meio da organização das roupas de inverno. Você só vai atrapalhar e sua asma vai atacar. Porque você não vai para o escritório terminar suas planilhas e deixa que eu cuido disso? Eu não respondi com palavras. Apenas tirei o envelope pardo da Midland Funding do bolso e o coloquei sobre o balcão, bem ao lado dos muffins orgânicos. O efeito foi imediato. Sarah não era apenas uma gastadora, ela era uma estrategista do ocultamento, e ela reconheceu o logotipo da firma de cobrança instantaneamente. A mão que ela levou à boca tremia tanto que ela precisou se apoiar na ilha de mármore. O vizinho recebeu por engano, Sarah. O Bill. Ele achou que era importante, eu disse, cruzando os braços. E ele estava certo. É muito importante. $18 mil importante.
E isso é apenas a ponta do iceberg que eu encontrei lá em cima, entre os vestidos de seda e o tablet do seu amante. A palavra amante caiu como uma granada. Eu e Mia estavam no andar de cima, provavelmente ouvindo música ou jogando, alheios ao fato de que o mundo deles estava sendo implodido. Mark, eu posso explicar o Julian. Ele estava passando por um problema sério. Ele ia perder a licença dele. Eu só queria ajudar o dinheiro. Eu juro que ia repor tudo. As lágrimas começaram. O choro de manipulação que por anos me fez recuar. Mas desta vez, eu não senti pena. Senti um nojo profundo e analítico. Repor com o quê, Sarah? Com seu salário de bibliotecária de meio período? Minha voz não se alterou. Eu era o contador revisando uma falência inevitável. Você não ajudou, Julian. Você me roubou. Você roubou o futuro dos seus filhos. Você transformou a nossa casa em um depósito de mentiras e o nosso casamento em uma fraude financeira. A máscara dela finalmente se quebrou. A Sarah doce deu lugar a uma mulher desesperada e agressiva. Você sempre foi tão frio, tão focado em números. Você nunca me deu a emoção que eu precisava. O Julian me faz sentir viva. Ele me vê como uma mulher, não como um custo fixo no seu céu. Engraçado você falar em viva, respondi, pegando o meu celular, porque a vida que ele te deu custou dezenas de milhares de dólares que você não tem. E agora, Sarah, a conta chegou. Eu passei a noite seguinte em um hotel, mas não antes de fazer cópias de cada mensagem no tablet, fotografar cada etiqueta de preço no sótão e catalogar cada fatura escondida. Como contador, eu sabia que precisava de provas de materialidade. Fui ver um advogado especializado em divórcios de alto conflito em Columbus, um sujeito chamado Henderson, que tinha fama de ser um tubarão em águas de subúrbio. Mark, aqui está a situação, disse Henderson, olhando para a pilha de documentos que eu trouxe. Will é um estado de propriedade comum, o que significa que normalmente as dívidas também são divididas. Mas existe uma cláusula chamada dissipação de bens conjugais. Quando um cônjuge gasta fundos de forma fraudulenta, intencional e para fins extraconjugais, podemos pedir ao juiz que atribua toda a dívida a ela. E com esse tablet, bem, você tem o roteiro do crime. Eu não quero apenas o divórcio, Henderson. Eu quero que o Julian pague. Ele é um corretor licenciado. Ele usou a influência dele para manipular uma cliente e se beneficiar financeiramente do patrimônio de uma família. Deixe isso comigo, Henderson sorriu. Nas semanas seguintes, eu agi com a precisão de uma auditoria fiscal. Eu não gritei mais, eu não discuti, eu apenas segui o protocolo legal. Enquanto Sarah tentava desesperadamente entrar em contato com Julian para resolverem a situação, ela descobriu a primeira regra dos parasitas. Quando o hospedeiro para de nutrir, o parasita foge. Julian bloqueou Sarah em tudo assim que soube que eu tinha descoberto o esquema. Ele não queria uma mulher com 85 mil dólares de dívida e um processo de divórcio nas costas. Ele queria Sarah que pagava os hotéis de luxo dele com o meu suor. O encontro final não foi no tribunal, mas na sala de conferências do escritório de Henderson. Sarah estava lá, acompanhada de um defensor público sobrecarregado, porque ela não tinha mais dinheiro para pagar um advogado particular. Ela parecia pálida, as olheiras fundas, sem a maquiagem cara que ela agora não podia mais comprar. Aqui está a proposta, Sarah, eu disse, deslizando um documento pela mesa. Você vai assinar a anulação da sua parte na casa. Você vai assumir a responsabilidade total por todas as dívidas de cartão de crédito feitas em seu nome. Em troca, eu não vou enviar esse tablet para a Associação de Corretores de Imóveis e nem para a polícia por fraude de identidade, já que você falsificou minha assinatura em 2 desses empréstimos. Mark, você está me deixando na rua. Eu sou a mãe dos seus filhos. Ela gritou, a voz falhando. Você é a mulher que gastou o fundo de faculdade deles em lençóis de seda para dormir com outro homem, respondi, sem piscar. Meus filhos continuarão morando na casa comigo. Eles terão estabilidade. Eles terão a verdade. Você terá exatamente o que sempre quis, a liberdade de viver sem o meu controle. Só que agora, você terá que pagar por ela. Ela assinou. Não tinha escolha. Voltei para Oak Creek naquela noite. A casa estava silenciosa de uma forma boa. Leo e Mia estavam na casa da minha irmã, passando alguns dias até que as coisas se acalmassem. Subi ao sótão uma última vez. Chamei uma daquelas empresas que recolhem tralhas. Passei 4 horas jogando sacolas de grife, sapatos nunca usados e memórias amargas para baixo. Cada saco que caía no chão da garagem era um peso que saía do meu peito. Vendi tudo que tinha valor em sites de revenda de luxo. Cada dólar recuperado foi direto para o fundo de faculdade das crianças. O tablet do Julian, eu o quebrei em 1000 pedaços com um martelo, mas não antes de enviar um presente anônimo para a esposa dele. Sim, Julian era casado e tinha 3 filhos, contendo todas as capturas de tela das mensagens dele pedindo dinheiro e lingeries para minha ex-mulher. Hoje, a fortaleza está um pouco mais vazia, mas as fundações são reais. Não há mais caixas escondidas no sótão, nem faturas ocultas na caixa de correio. Sarah mora em um apartamento minúsculo do outro lado da cidade e trabalha em 2 empregos para tentar pagar os juros das dívidas que ela mesma criou. Ela ainda posta fotos antigas no Instagram, tentando manter a ilusão de que a vida ainda é colorida, mas eu sei a verdade.
Aprendi que o amor não é apenas química e emoção, é agudo, acima de tudo, um contrato de transparência. E no meu mundo, se os números não batem, o projeto é cancelado. Eu ainda sou um homem de planilhas, mas agora a única coisa que importa é que o saldo da minha vida finalmente está livre de impostos e de traição. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative mais.